Vamos fazer esse exercício aqui, ó, como se a gente não lembrasse da forma trigonométrica, tá? Então, eu já comentei em outro vídeo que se eu me deparasse com uma potência numa questão de concurso e não estivesse seguro para fazer a forma trigonométrica do número complexo, o que, que eu iria tentar fazer? Eu iria tentar fazer alguns artifícios com as propriedades de potência para ver se eu consigo quebrar em alguma coisa mais fácil. Por exemplo, isso aí, ó, eu ia tentar decompor essa potência em quadrados ou em cubos. Por exemplo, minha primeira tentativa seria fazer isso aqui, ó, ao quadrado, né? E aí, potência de potência, se eu elevo isso a 25, eu tenho de volta a potência 50. Então, talvez, ao resolver este quadrado aqui, eu encontre um número real. Mesmo assim, qualquer número real que não seja 1 ou 0, né, elevado a 25, vai ficar meio, enfim. Mas de qualquer forma, seria uma alternativa. Talvez nas questões de marcar tenha lá uma potência elevada a 25. E não precisa necessariamente ser o número exato. Você só precisa saber o que, é que vai resultar. Né? Resolvendo esse quadrado aqui, pode ser que resulte um número real, que aí fica fácil de resolver a potência, ou resulte em um imaginário puro, que aí você tem um número real, você vai levar a potência, e você tem uma potência de i, que a gente já viu também, que é muito fácil de calcular. Ah, professor, eu calculei o quadrado aqui, que não vai ser completamente inútil nesta potência de 50, mas não resultou em nada muito fácil não, sabe? Para resolver com a potência de 25 ainda não resultou. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso pensar em... Ó, uma alternativa é pensar em z elevado a 50 como z 48 vezes z ao quadrado. Por que o 48? Bom, que se o quadrado não resultou para facilitar muita coisa, talvez o cubo resulte, né? E o 48 é o quê? Z ao cubo elevado a 16 vezes z ao quadrado, tá? E aí você resolve ver se o cubo aqui, talvez agora sim com o cubo, tenha dado um resultado melhor, mais agradável, aí fique fácil de resolver a potência em 16 e depois é só multiplicar por z ao quadrado, que também não é algo muito difícil de conseguir, tá? De calcular. Pronto, você teria resolvido aí o seu problema. Só que, gente, isso é uma alternativa, não garante que vai dar um número legal, um número fácil, um número simples de se calcular. E aí, se de fato você não consegue trabalhar na forma trigonométrica, você não tem alternativa. Ah, ao cubo não deu muito certo, então eu vou tentar agora a quarta, a quinta. Basicamente, e mesmo assim pode ser que você não encontre nenhuma dessas potências que dê um resultado agradável para você continuar a potenciação. Eu não vou nem tentar descobrir se algum deles dá um número melhorzinho, tá? Por quê? Porque eu estou num grupo de exercícios que está falando de operações na forma trigonométrica. É bem possível que não dê nenhuma potência melhor. Então, não, já que a gente está aqui falando de forma trigonométrica, eu vou simplesmente passar esse número aqui para a forma trigonométrica. Só que eu vou fazer isso de uma forma como se eu não soubesse, tá? Ah, eu não decorei aquelas fórmulas de forma trigonométrica, eu não sei como é o cosseno do argumento, o seno do argumento, então não tem problema. A gente pensa aqui, ó, a gente desenvolve tudo na hora. Ó. Vou representar aqui o número z de forma genérica. Vou representar no primeiro quadrante porque é o mais fácil de entender, ok? Então, ó, esse aqui é o módulo do meu número z aqui. Quando eu faço a projeção, eu tenho o valor de x dele. Quando eu faço a projeção aqui no eixo imaginário, eu tenho o valor de y dele, tá? E aqui, ó, aqui valeria y, seria um cateto. Aqui valeria x, seria um cateto. Né? E aqui eu tenho um triângulo retângulo. Lembrando que este aqui é justamente o módulo que vai funcionar como a minha hipotenusa. Então, se vocês não lembram, agora ficou fácil. Ó. Não, também não vou fazer tão devagar e explicar tintim por tintim, tá? Como é que eu faria para calcular a hipotenusa ao quadrado? Lembrando que minha hipotenusa aí é o módulo. Seria pegar o cateto ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Só que, definitivamente, a gente não costuma estar interessado no quadrado do módulo. A gente geralmente está interessado no módulo. Portanto, eu vou querer simplesmente calcular essa raiz quadrada. Pronto, pessoal, já deduzi,
já deduzi a fórmula de calcular o módulo, tá? Porque eu quero representar o meu número z aqui, ó, na forma trigonométrica, que é o módulo, vou colocar ρ, tá? Vezes cosseno θ, lembrando que θ é este ângulo aqui, é o argumento do meu número complexo. E só para lembrar também, caso vocês não tenham prestado atenção na apostila, todo número complexo tem argumento. Ele só não está definido quando o número complexo é igual a zero, tá? Se o número complexo é simplesmente um número real, ele vai estar sobre o eixo real aqui, ó, vai ser sempre um número em cima desse eixo real, então o argumento vai ser sempre zero para os números reais. Mas quando o número complexo é zero, aí a gente diz que o argumento não está definido, tá? Então, voltando aqui, escrevendo o número z na forma trigonométrica. Pronto, eu preciso encontrar o módulo, a gente acabou de deduzir a forma, e daqui a pouco a gente vai deduzir uma forma de encontrar esse argumento aqui. Ponto, tá aí, ó. Para este número complexo z, ó, aqui é minha parte real, o x, e aqui é minha parte imaginária, o y. Para este número complexo z que a gente tem ali, ó, x é menos 1, então menos 1 ao quadrado, mais. Quem é y? Qual que é a parte imaginária dele? É menos raiz de 3, tá? Aí você vai lá e coloca o i também, aí pronto, acaba com você, porque quando você levar i ao quadrado vai dar menos 1, vai esculhambar tudo aqui. Bom, é menos raiz de 3. Portanto, ó, menos 1 ao quadrado dá 1, menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. 1 mais 3, 4, raiz de 4, o módulo desse número complexo aí é 2. Já descobrimos que o nosso número complexo aqui, o módulo é 2. Pronto, vamos determinar agora seno e cosseno. Na verdade, a gente quer determinar mesmo o ângulo, tá? Vamos lá. Professor, não lembro quem é seno, quem é cosseno. Olha só, vamos pensar aqui, ó, em relação a este ângulo aqui. Ó. Se você lembra lá de trigonometria. Seno do ângulo, seno de θ é igual ao quê? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto a este ângulo é o y. E a hipotenusa é o módulo do meu número complexo. Para este caso aí, ó, nós temos que y é menos raiz de 3 e o módulo que a gente calculou já é 2. Pronto. Cosseno do ângulo é o quê? Para este ângulo aqui, tá? Para este ângulo aqui. Cosseno é cateto adjacente, x, que é o cateto que está aqui ao lado do ângulo, sobre hipotenusa, que no caso é o módulo. A gente viu que x é menos 1 e que o módulo, que também já calculamos, é menos 1 sobre 2. Ou seja, a gente tem seno de θ, seno do argumento, menos raiz de 3 sobre 2. E a gente tem cosseno de θ menos 1 sobre 2. Pessoal, olha, tanto o seno quanto o cosseno deu número negativo. Aí quando você vai lá para o ciclo trigonométrico, você lembra que o ciclo trigonométrico tinha raio igual a 1, né? Então, mas enfim, isso aí não vem ao caso. Aqui no primeiro quadrante, ó, o cosseno é sempre positivo. E o seno, no primeiro quadrante, também é sempre positivo. Quando eu olho para esse quadrante de cá, ó, o seno vai ser sempre positivo. O cosseno vai ser negativo. Então, cosseno negativo, seno positivo. Cosseno positivo no primeiro quadrante, seno positivo. Aqui no terceiro quadrante é que eu vou ter tanto o cosseno negativo quanto o seno negativo, tá? No quarto quadrante eu não vou continuar, mas acho que ficou óbvio aí de entender. Portanto, eu já sei que este meu ângulo aqui, ó, ele estará no terceiro quadrante. Mas onde no terceiro quadrante? Se eu não posso, por exemplo, usar uma calculadora científica, tá? Porque se eu posso usar uma calculadora científica, de certa forma fica fácil, né? Menos meio, 0,5. Aí eu quero arcosseno, segunda função, trigonométricas. Eu quero, segunda função. Vou calcular a inversa do cosseno, 120. E pode ser, ó, ele me deu 120, mas 120 está no segundo quadrante.
já não resolveu muito a minha vida, né? Eu já teria que saber que é um equivalente ao ângulo de 120, só que no terceiro quadrante. Já ajudou, ó, porque ó, ele está dando ali que o ângulo seria de 120, então a projeção aqui, ó, seria este ângulo aqui, ó, 120 aqui do 90 passou 30 para chegar em 120, então do eixo aqui, ó, lembrando que aqui é 270, né? 0, 90, 180, 270. Voltando os 30 graus, que foi a relação que eu tinha feito aqui, eu vou ter 240. Mas vamos lá. Você não tem uma calculadora, mesmo assim, você viu que a calculadora ela não deu, né? Você tem várias possibilidades. Você tem infinitos ângulos cujo cosseno dá esse valor aqui. A calculadora não é obrigada a adivinhar qual que você está procurando. Mas a gente viu aqui como tanto o seno como o cosseno são negativos, a gente está procurando algo no terceiro quadrante, tá? No terceiro quadrante. Gente, se você não pode usar uma calculadora para fazer isso, provavelmente você terá algum valor com esses números bonitinhos aí, tá? Então você vai conseguir fazer uma relação com os ângulos notáveis, geralmente de 30, 45 e 60. Então, mais uma vez aqui, ó, para lembrar, ó, seno, cosseno de 30 graus, 45 e 60. Não vou escrever graus não. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 para todo mundo. Raiz para quem não tem 1. Então, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Bom, esses valores que vocês encontraram aqui estão aparecendo aparente, ó, cosseno é menos 1 sobre 2, ó, mas eu tenho cosseno que é 1 sobre 2. E eu tenho seno que é raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho, né? Aqui é menos, lá eu tenho. Ah, então, ó, parece, tudo indica que este ângulo que eu estou procurando aqui, o meu θ, tem uma relação muito íntima com o ângulo de 60 graus. A gente costuma falar sempre no primeiro quadrante, trabalhar de 0 a 90, porque é muito mais fácil. O que eu vou fazer então? Eu vou projetar este ângulo agora no terceiro quadrante, porque como os dois são negativos, ele deve estar no terceiro quadrante. Bom, existem várias formas de você fazer essa relação, essa projeção de ângulos para os outros quadrantes, tá? Então, ó, do primeiro para o terceiro, pô, cruzou o centro, cara, são 180 graus. Então, ó, 60 mais 180 aqui vai dar o ângulo de 240. Outra forma de pensar, se você não conseguiu, né, se você não lembra dessa relação, é pensar assim, ó, 60 para chegar aqui no eixo, falta 30 graus, né? Aí chega aqui no eixo 90. O eixo aqui, ó, embaixo é 270 graus. Então, para voltar para o ângulo, 30 graus, ó, de 60 para 90 foi 30. De 270 voltando 30, 240 menos 30 está em 240. Então, pessoal, eu percebi, né, eu espero que vocês também tenham percebido, que este ângulo aí que está no terceiro quadrante, com esses valores aqui muito peculiares, vai corresponder ao ângulo de 240 graus, tá? Na dúvida, se vocês quiserem confirmar aí, vamos lá, ó. 240 graus, quando eu calculo o seno, dá menos raiz de 3 sobre 2, que aqui ele não vai escrever nesse formato, tá? Então, vou calcular aqui, ó, cosseno de 240 graus. Cosseno, animal. Cosseno de 240 graus, menos 1 sobre 2, né? Menos 0,5. Lindo. Então, ó, cosseno de 240 graus mais I seno de 240 graus. Tem que passar para radiano? Não, porque a questão não está pedindo para você marcar uma opção, pelo menos aí não está nenhuma coisa para marcar, etc. Não precisa. Mas se você quisesse, você poderia simplesmente recorrer àquela velho processo, ó, em radiano, e aqui em grau, tá? Pi radiano equivale a 180 graus. Eu encontrei que o ângulo é de 240 graus. Se eu quisesse escrever em radiano, como é que isso ficaria? 180 vezes x é igual a 240 vezes π. X vai ser 240 π sobre 180. Simplificar o 0 com 0 aqui, ó, 10 por 10. 24 e 18.
dá por 6, né? Por 6. Então, simplificando 24 por 6, dá 4. 4 vezes 6, 24. E simplificando 18 por 6, dá 3. 4π sobre 3, tá? Seria a opção em radianos. Só que eu não vou fazer isso porque eu ainda tenho muita coisa para fazer e a questão não está exigindo nada que se coloque em radiano, tá? Não é o objetivo da questão. Lembrando, eu coloquei o z na forma trigonométrica, só que eu não quero z, eu estou interessado em z elevado a 50. Potência de número complexo na forma trigonométrica, a gente pega, ó, então z elevado a n ficaria, eleva o módulo a n, e aqui, ó, você multiplica o argumento por n, multiplica. Aqui, então, vamos ter 2 elevado a 50 vezes cosseno de n vezes, n aqui é 50, vezes 240, tá? Mais i seno de 50 vezes 240 graus. Resolvendo essa conta aí, z elevado a 50 vai ser 2 elevado a 50. Eu não vou fazer essa conta, tá, pessoal? Geralmente nem precisa mesmo. 50 vezes 240. 50. 12.000. 12.000. Ou seja, cosseno de 12.000 mais i seno de 12.000 graus. Ah, deixa assim? Bom, se for uma questão até de marcar, com certeza você não vai nem achar essa opção, tá? Por quê? Porque não faz muito sentido eu ficar trabalhando com ângulos maiores do que 360, tá? Ó, aqui começa em 0. Se eu dou uma volta inteira, chega a 360 graus, é a mesma coisa que 360 e 0 vai ter o mesmo valor de seno ou cosseno, tá? Vai ser o mesmo valor. Ah, se eu dou 2 voltas então, dei 2 voltas, cheguei em 720. O cosseno de 720 vai ser diferente do cosseno de 360 ou do cosseno de 0? Não vai, gente. Então, passou de 360, o que você faz? Você vê qual o ângulo entre 0 e 360 que corresponde àquele ângulo. Ou seja, é só ir tirando. Só você ir tirando de 12.000, que eu já tenho ali, você ir tirando 360, porque, né, uma volta completa não vai influenciar. Claro que esse processo de sair tirando 360 é muito vagaroso e se você não tiver uma calculadora, não vai dar muito certo, tá? 120? 120. Paciência, né? Ou seja, o ângulo de 12.000 é correspondente ao ângulo de 120 graus. É a mesma coisa que eu ter dado várias voltas aqui e ter parado de novo no ângulo de 120 graus. Essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é pensar, 12.000. Quantas voltas eu dei? 12.000. Quantas voltas eu dei no círculo trigonométrico completo e fui parar no 320, tá? Eu ainda não sei que é 320, ou seja, quantas voltas eu vou dar aqui em 360 graus, quantas voltas de 360 graus completas eu vou dar completamente, né? Chegou aqui e o resto é justamente, depois que chegou em 360 em várias voltas completas, eu vou andar mais alguma coisa. Será que 12.000 dividido por 360 vai dar resto 120? Quando você quiser saber qual o ângulo que corresponde, né, menor do que 360, você simplesmente pode dividir por 360. Cuidado aí, porque vai ter algumas pessoas que vão pensar, eu posso simplesmente simplificar essa divisão aqui assim, ó. Só que você está procurando o resto, tá, gente? Você não quer fazer o cálculo, você não quer saber exatamente quanto dá esse resultado aqui. Você quer saber o resto da divisão, então pode ser meio perigoso você resolver simplificar, tá? Vou fazer a divisão completa, então. 120 por 360 não vai dar muito certo, eu vou começar de 1.200. Bom, se fosse 4 vezes 300 já daria 1.200, então não vai ser por 4, vai ser por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 1.200 menos 1.080 vai ficar 2, 1, 0. 120. Desce o 0, 1.200 dividido por 360, 3 de novo, 3, 1.080.
para 1.200, 120. Não tem mais o que descer, acabou a divisão, né? Então, deu 33 voltas completas e sobrou 120 graus. Ou seja, esse ângulo de 1.200 corresponde, na verdade, à mesma coisa que o ângulo de 120 graus. Portanto, z elevado a 50 é igual a 2 elevado a 50 vezes cosseno de 120 graus mais i seno de 20 graus. Professor, e se não tiver, na hora de marcar, tiver em números, o ângulo tiver em radiano? Então você converte para radiano. Para converter para radiano, simples, de novo. Eu vou fazer diferente agora, né? Em vez de fazer isso aqui, ó, 180 graus corresponde a π radiano. Né? Eu tenho 120 graus, em vez de fazer essa regra de 3, eu vou fazer de outro jeito, tá? Ó, 120. Para quem quiser fazer de outro jeito, ok? 120 não está aqui. Este aqui não é o ângulo de 90, tá? De 90 para 120 não foi 30. Talvez você já tenha memorizado, se você estiver trabalhando muito com isso, que o 90 é metade de 180, então é π sobre 2 em radiano. Ok? Mais 30. 30, ó, 90 mais 30 para chegar em 120. 30 você também deve ter memorizado, que é 180 dividido por 6, ou seja, π sobre 6. Aí você resolvendo essa conta aí, 6 dividido por 2, 3, 3π então, mais 6 por 6, 1, vezes π, π, 4π sobre 6, simplificando por 2, eu vou ter 2π sobre 3. E aí você tem cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3.